Olá, é uma alegria estar com você com o nosso programa Semeando neste mês de março, que estamos celebrando 37 anos aqui na TV Ceará. O mês de março também, no dia 8, celebramos o Dia Internacional da Mulher. E nessas homenagens para as mulheres, um programa de hoje vai ser muito especial para você, mulher, que está nos assistindo. Por isso nós convidamos aqui para estar conosco a doutora, professora Karine, ela que é parte também da comunidade Obras Servos do Cenáculo. Obras Servos do Cenáculo. Isso. Vamos falar um pouco dessa obra? Vamos sim. Aí depois a gente entra em outros assuntos que nós iremos falar. Sim. E aí? A Obras Servos do Cenáculo tem 12 anos de fundação. O nosso carisma é ser como servo, a oferta do crucificado, para em tudo fazer por amor ao Espírito Santo. Então, o nosso carisma bebe do amor ao Espírito Santo, da amizade devota ao Espírito Santo. E é interessante porque, antes de vir para cá, vinha ao meu coração a Santa Helena Guerra, Sim. que é uma das nossas baluartes, né? Que é uma das mulheres de mais referência, né? Na história da igreja, a apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos. Ela que foi uma mulher forte, uma mulher que se dedicou para que o Espírito Santo fosse conhecido e amado. Então, Sim. ela, né, sob a regência daquilo que ela escreveu, também está o nosso carisma. Para falar a verdade, Bia Pino, o nosso carisma é regido por 4 fortes mulheres. Né? Todas as nossas baluartes são mulheres. Olha aí, viva as mulheres santas, né? Santas mulheres. Mas você entrou na comunidade com quantos anos? Eu tinha 23, na verdade. Sim. Como foi esse teu início na comunidade? Quem te convidou? Foi o meu esposo. Olha né? aí. Na época, ele era meu namorado. Tinha uma amizade muito devota ao Espírito Santo. E aí, a comunidade estava com 10 meses, na verdade, 8 meses de fundação. Sim. E ele disse, olha, eu vou para lá. Eu vou conhecer o que está acontecendo lá. Né? O James, junto com os cofundadores, né, estavam com o coração abrasado para iniciar a obra. E ele, olha, eu vou, você vai. No início eu fiquei um pouco resistente, mas aí 2 meses depois, né, com 10 meses de fundação da comunidade, nunca vou esquecer o dia 8 de dezembro. Sim. Foi o meu dia, né, o meu início, a minha entrada. Começou na comunidade. Isso, no grupo de oração, que era, né, hoje a gente chama de cenáculo de oração. E aí, em abril do ano seguinte, eu já entrei no discipulado. Foi bem rápido. Quer dizer, você começou namorando, teu namorado foi que te levou para... Isso. Interessante, né? Isso. Graças a Deus. Então, um casal santo, um casal bem formado, né? Graças a Deus. Então, e como é que você entrou para o ramo dos negócios, do empreendedorismo? O ramo dos negócios faz menos tempo. Menos tempo, né? É. Foi em agosto do ano passado, né? Eu recebi o convite para vender semijoias em abril do ano passado, mas eu trabalhava em 2 escolas, saía de casa de manhã, chegava à noite. Né? Isso estava me cansando bastante. Eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses, que na época só tinha 5 meses, precisava da minha atenção. E aí o meu esposo arranjou um emprego, eu saí do emprego anterior, fiquei com o neném em casa, né? E pela manhã eu ficava em um dos colégios e à tarde com ele. E aí eu resolvi aceitar o convite para vender semijoias e em agosto nós abrimos a Sophistication Semijoias. Aí, só? Sophistication Semijoias, né? No francês, né? Só para mulheres? É, para mulheres sofisticadas. Sim. O objetivo é sofisticar as mulheres de dentro para fora, porque o ornar, né, o anel, o brinco, é algo externo. Mas se você não tiver bem por dentro, é só aquele sepulcro caiado, né? Bonito por fora e por dentro está apodrecido. Então, o objetivo da loja é fazer com que a mulher se sinta bem de dentro para fora. Então, é uma coisa nova. Sim. Então, pioneiras, né, nisso, para isso. E realmente é uma realidade, né? Ver o interior também, o valor interior da mulher. Mas, a partir dessa tua ideia, não é? Guiada pelo Espírito Santo, foi se expandindo com outras mulheres, né? Trocando ideias com mulheres, gostam de trocar ideias, né? Aí está surgindo outros empreendimentos, né? Isso. Em janeiro desse ano,
Eu estava, na verdade, no finalzinho do ano passado, eu estava lavando louça, né? Cuidando da casa. Como toda Isso, né? dona de casa. E aí, como diz Santa Teresa d'Ávila, nós encontramos Jesus nas panelas, né? No meu caso, eu encontrei lavando as panelas, né? Sim. O Espírito Santo falou ao meu coração: faça lives. Faça lives convidando mulheres para falar sobre aquilo que acomete a vida da mulher. E eu imediatamente entrei em contato com as mulheres que eu admiro e convidei elas para as lives. Então, foram 4 lives, né, com o nome Mulheres Sofisticadas. Tinha um título, Mulheres Sofisticadas, Sim. e o subtítulo. Né? E aí, Mulheres Sofisticadas, Mulheres com Propósitos. Então, eu chamei a Luana Andrade, que é minha irmã de comunidade, maravilhosa, professora universitária, pedagoga, para ensinar as mulheres a colocar a mão na massa, literalmente, ser prática, né? Iniciar um ano com propósito, com Sim. metas, né? Sim. Não só com idealizações. E ela foi formidável. Sim. E aí vieram as outras lives sobre organização do lar e rotina, sobre mulheres sofisticadas, mulheres de bem com a vida, com a saúde mental em dia. E a última foi sobre ordenação da vida interior e fé. Que coisa maravilhosa, né? Porque você está no seu empreendimento também trabalhando com essa fé, determinada também por a fé em Deus, né? Sim. E aí, daqui para frente? E aí não parou, né? Não parou por aí. As lives deram muito certo, graças a Deus. Sim. E a Raquel, que foi uma das nossas convidadas, que é personal organizer, ela me chamou para conversar e disse: Karine, eu tenho um projeto já há um tempo, guardadinho, que é um projeto para mulheres, para organização de dentro para fora. Eu disse: tudo que a gente deseja, né? Se a gente quer sofisticar as mulheres de dentro para fora, então o processo também passa pela organização. Sim. E aí nós nos reunimos e resolvemos abraçar o projeto da mentoria, mais o evento presencial, que se chama Abrace Sua Essência. Então, esse é o nosso projeto de hoje em diante, né, para frente, né? Sim. Nós unimos as nossas forças para ajudar outras mulheres, para orientar outras mulheres a organizar a sua vida, sua rotina, sua vida profissional e sua vida interior. E como é necessário, né? Demais. E ter essa orientação também no campo profissional, né? Desenvolver-se também profissionalmente naquilo que Deus chamou na sua vocação, né? Mas para isso realmente vocês têm tido esses contatos. Como foi assim, uma curiosidade, né? Qual o contato das mulheres que assistiram e ouviram? Que vocês podem deduzir os frutos? Uma delas que nos procurou, na verdade, eu tinha feito o aviso, né? Tinha convidado. E aí, logo em seguida, né? Depois do processo, ela chegou para mim e disse: se eu contar para... Olha, esse encontro é para mim. Porque se eu contar para você a minha história, você não vai acreditar. Eu só disse assim: sente aqui. Sim. Eu estou a todo ouvido. Não, mas não tem tempo. Tem. Esse é o tempo. É agora. E aí ela começou a falar. E aí eu disse: olha, a mentoria é para você. Você precisa estar conosco. Mas quem vai cuidar da minha mãe? Quem vai cuidar do meu pai? Quem vai cuidar dos meus filhos? Não se preocupe. Você precisa saber quem vai cuidar de você. E ali ela parou, ouviu e abraçou a sua essência. Num contato imediato. Naquele primeiro momento. No primeiro né? momento. Mas aí depois veio todo o acompanhamento, né, que é proposto para que, de fato, ela pudesse ter o ordenamento da casa. Né? Porque eu não posso adentrar muito na realidade dela, né? Mas realmente a realidade dela estava totalmente desordenada. Né? Ela até me dizia que até o cuidado com o corpo fazia tempo que ela não conseguia nem lavar o cabelo direito. Sim. Daí você tira. É. Então, precisava-se daquele momento, né, daquela conversa, e, posteriormente, de uma mentoria aprofundada e de um encontro para que ela pudesse transbordar. Bem, então, existe, assim, um limite de idade para participar? Não.
Não. Nós colocamos, assim, Jovens. pelo menos jovens, assim, 16 anos. Sim. Porque já vai começar aquele processo de amadurecimento. Ah, certo. Então, também seria para as adolescentes, né? Sim, a gente tem jovens que nos procuram desejando participar, querendo participar, e a gente diz, podem vir, podem vir. Bem, podem vir, podem vir. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós voltamos, continuando conversando aqui com a professora, esse assunto que interessa muito às mulheres e a gente realmente, eu posso até dizer, ai de nós se não fossem as mulheres, né? E ainda mais as mulheres bem instruídas, bem formadas, não só exteriormente, como interiormente, essa beleza da mulher. Olá, eu sou Diego Amorim, jornalista, e quero falar para vocês um pouco sobre a Luminous Play. Realizar o trabalho com podcast aqui na Luminous tem gerado vários resultados no nicho do meu trabalho. E se você também deseja conhecer mais um pouco do que é a Luminous Play, os trabalhos que eles realizam aqui, você pode entrar diretamente em contato com eles pelo Instagram, Luminous Play, e conhecer um pouco mais de tudo que é feito aqui, como podcast, vídeos institucionais, videoaulas, clipes, como também VTs para empresas. Isso você encontra dentro do processo do que é feito diariamente com essa equipe profissional e que leva o resultado que a sua empresa deseja. Luminous Play, dando um play na sua ideia. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia. Estamos felizes de estarmos aqui com o nosso programa Semeando, hoje na alegria de celebrarmos juntos o mês que se celebrou, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E essa é a nossa homenagem para você que está nos acompanhando. E vamos continuar batendo um papo de mulher para mulheres. E eu vou ficar aqui ouvindo e também aprendendo e compreender melhor as mulheres. É isso, Karine? Sim. Bem, você é uma mulher de fé, uma mulher de comunidade, de caminhada, né? Entrou bem novinha, o namorado lhe convidou para o caminho de Deus, estão os dois caminhando, já tem um filhinho. Como é o nome do filhinho? Caléu Davi. Caléu Davi? É, o nosso pequeno super-homem. Eita! Ele já é outro programa, viu? Já é outro programa. Porque o testemunho do nascimento dele é fantástico. Posso resumir, assim, né? Resuma aí esse testemunho maravilhoso. As minhas irmãs de comunidade, eu sou intercessora na comunidade, sou coordenadora do Ministério de Intercessão e sou formadora também, pessoal. Sim. E aí, as minhas irmãs do Ministério de Intercessão são profetisas. Então, toda a vida que eu ia para a reunião do Ministério de Intercessão, elas diziam, eita, que lá vem o nosso herdeirinho, eita, que a Karine está grávida. E eu dizia, ainda não. Aí elas diziam, você não sabe de nada. E eu sempre ria, né? Sim. E aquilo ali me dava um pouco de tensão, assim, né? Porque, logicamente, que eu sempre desejei ter um filho, mas a gente fica, né? É natural, não é isso? Uhum. E aí eu sentei e fui orar. Eu disse, Senhor, é o seguinte, as minhas irmãs são profetisas, então, quando elas falam, é porque vai vir, vai acontecer. E aí eu disse, vou fazer um combinado contigo. Quando o sacerdote me disser que eu estou grávida, aí sim, eu vou bater o martelo no que as irmãs disseram. Tudo bem. Passou-se o tempo, peguei Covid, fui para casa e fui assistir o programa do Padre Reginaldo Manzotti, Noite de Louvor, na segunda-feira, que tem adoração ao Santíssimo. Sim. Então, tinha um padre, né, à frente do momento de adoração, e ele disse assim, ei, você, mulher, você que está em casa, você não está com Covid, você está grávida e essa criança vai vir para a sua salvação. Ele disse desse jeito. Cumprindo o que você pediu. Exatamente. Uma semana depois eu fiz o teste e estava grávida. E quando eu ouvi que a criança vinha para a minha salvação, eu entendi de forma literal, sabe? Sim. E aí acabou que eu coloquei na minha cabeça, eu estava num momento espiritual muito difícil. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia morrer no parto. Que para eu poder ser salva, eu tinha que literalmente dar a vida pelo meu filho, que nem Santa Diana, né? Uhum. Então, para mim, aquilo ali era o que ia acontecer comigo. Então, eu fiquei assim, nervosa, mas segui em frente. E aí fui rezar a São José.
E quando eu fui até a igreja onde eu casei, que é pertinho da minha casa, coloquei a mão no pé da imagem, veio imediatamente ao meu coração. Faça o meu cordão. Eu disse, São José, eu já fiz o seu cordão, quando eu estava noiva. Mas eu sinto que agora o senhor quer que eu faça de novo as orações. E aí eu comprei o cordão de São José, fiz as meditações. Só que na minha oscilação espiritual, eu acabei abandonando. E passou-se o tempo. Na verdade, quando eu estava pesquisando sobre o cordão, tinha lá vários milagres atribuídos a quem usa o cordão de São José. Um deles era livramento de partos difíceis. Eu disse, esse cordão é para mim. Sim. E eu continuei, né? Depois, acabei relaxando nas meditações. E quando eu já estava perto de ter o Kalel, a minha sogra chega para mim e diz assim, olha o que eu fiz para você. Lá vem ela com o cordão, todo feito. O que eu não tinha feito, ela fez. Sim. E eu disse, meu Deus, como o Senhor é misericordioso. Porque eu tão relaxada. Né? E assim, eu dando aula na escola, né? No colégio, né? Sim. No Colégio Shalom. E aí, eu dando aula, eu entrei em trabalho de parto. Com 7 meses. Eu estava bem inchada. Né? Tinha feito todos os exames, não tinha nenhum problema. Era só um inchaço. E eu estava muito grande. Parecia que eu já tinha 9 meses. Sim. E eu fui dar aula e comecei a passar mal, a entrar em trabalho de parto. O professor disse, olha, quando você quiser, eu levo você para o hospital. Eu disse assim, eu vou só ao banheiro. Nessa de atravessar o pátio para ir ao banheiro, a bolsa estourou, eu tive uma hemorragia. Fui direto para o hospital, para o César Carlos. Quando eu chego lá, já os batimentos cardíacos do bebê já estavam baixos, eu tive que fazer uma cesárea de urgência. E naquela hora eu lembrei de tudo. Será que é agora? E eu disse, Senhor, eu não sei se eu vou morrer, eu não sei se o Senhor quer me levar agora. Eu não sei nem para onde é que eu vou. Mas a minha vida é tua. Salva a vida do meu filho. Era só isso que eu dizia. Salva a vida do meu filho. Mas se o Senhor quiser, me deixa aqui mais um pedaço. Eu quero cuidar dele. E assim, tiraram o Kalel de mim, ele não chorou. E aí a médica disse, os batimentos dele estão baixos. E eu olhei para a médica e disse assim, sabe por que o nome do meu filho é Kalel? O nome do meu filho é Kalel não é só porque é o nome do Superman e o pai dele é doido pelo Superman, não. O nome do meu filho é Kalel porque o Superman é um personagem que foi criado à luz do Cristo. Assim como o Kal-El veio de Krypton para a Terra, para salvar a Terra, Jesus Cristo foi enviado do Pai para a Terra, para salvar a Terra. E os poderes do Kal-El são potencializados com o sol da Terra. E para nós cristãos, Cristo é o nosso sol. Meu filho vai sair dessa. E ele é Davi, porque ele é guerreiro, ele é ungido, ele é rei. Ele vai sair dessa. Assim que eu profetizei, naquele momento eu apaguei, eu não lembro mais de nada. Levaram ele para sala, para UTI, e eu só acordei na sala de recuperação. E aí depois foi que vieram me dizer que, naquela escala de Apgar, né, que vai de 0 a 10, né, o meu filho nasceu com 2. E ele foi de 2 para 9, muito rápido. E eu tenho certeza, doutor Ibiapina, que foi naquela hora que eu profetizei, que eu disse, meu filho vai sair dessa. Ele saiu. É um filho do milagre. Ele é o filho de milagre. São José, por sinal. Olha, Nesse mês de março também. olha aí, em São José também, nesse mês. Que maravilha, viu, o seu testemunho, viu? Uma mulher de fé. Sim. Estou vendo você aí com a Bíblia também. Ah, sim, sim. Como é teu dia a dia, assim? Primeiro, tu tá com esse meninozinho santinho, né? E deve Lindo. ser lindo, né? É lindo. Se tivesse uma foto para gente mostrar. Tem, sim. Deixa eu ver. Tá aqui o meu celular. Lindo, lindo, lindo. Meu amor. Aqui na escola. Parece contigo, viu? É. Eita, na escola Shalom. É, ele tem. Ele tem as minhas feições, mas o cabelo é do pai dele. A gente diz que é a peruca do pai e o rosto da mãe. Que maravilha, viu? Lindo demais. Lindo. Minha vida. Esse é o tesouro, né? Ah, sim. Sim. Então, aí realmente você foi um milagre na tua vida, né? Quer dizer, tudo tudo que aconteceu foi profetizado, Foi. Foi profetizado, Sim. né? Graças a Deus. Sim.
Bem, então você está com a Bíblia e eu gostaria de você agora, né, mulher de oração, que fizesse alguma reflexão para as mulheres que estão nos assistindo agora. Sim, sim. Então, vou abrir aqui a palavra. 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 14. O sacerdote Eucias, Aicão, Acobor, Safã e Azarias foram ter com a profetisa Rolda, mulher de Selum, filho de Tecoa, filho de Araás, guardião do vestuário. Ela habitava em Jerusalém, no 2º quarteirão. Quando eles lhe falaram, ela respondeu: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Dizei àqueles que vos mandou ter comigo. Assim fala o Senhor. Vou mandar a calamidade sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as ameaças do livro que o rei de Judá leu. Porque eles me abandonaram e queimaram incenso a deuses estrangeiros, irritando-me com a sua conduta. Minha indignação inflamou-se contra esta terra e não se extinguirá mais. Essa palavra que o Senhor falava para nós, essa palavra é o rema do Abraça Sua Essência. Quando nós rezávamos pela mentoria e pelo evento, o Senhor dizia exatamente essa palavra. E o Senhor falava não exatamente aquilo que a profetisa Rolda disse, mas chamar a atenção para ela ser uma mulher e profetiza. Ela não teve medo de profetizar. O Senhor te chama, mulher, a ter ousadia de viver, a não ter medo de ser quem você é. Na palavra de Deus, se nós pudéssemos, que já foi até feito, catalogar todas as mulheres, nós vamos ver que todas elas tiveram vez e voz, porque elas foram boca de Deus. E até as que não falaram também foram instrumentos de Deus no seu silêncio. Então você, mulher, é convidada hoje a ter voz, a ter vez, porque diante do Senhor você é cara, você é pérola preciosa, você é perfume derramado, você é muito, muito importante para o Senhor. Você é como aquela abelha que colhe o pólen das flores, leva até a colmeia para poder transformar o pólen em mel. Sem aquela abelha não haveria alimento. Sem você não haveria alimento para o mundo. Não haveria alegria, nem beleza, nem suor. Você é importante. Você tem voz, você tem vez, você não é desprezível. O Senhor te ama e quer te elevar, te empoderar, mas é pelo poder do Espírito Santo. Amém, que maravilha, né? Essa mensagem, principalmente que estamos no mês e celebramos o Dia Internacional da Mulher. Bem, então, eu gostaria também de conhecer um pouco da sua comunidade, onde funciona, como são as reuniões, alguma pessoa que queira participar, é aberto para participar? Sim, nós vamos ter todo o prazer do mundo em acolher, né, você que está em casa, pode vir participar do nosso cenáculo de oração todas as quintas-feiras, às 19h30, na Rua Peru, 1905, Itaperi. Fica bem próximo ao S, bem próximo ao Cometa. Então, é um local assim bem localizado, né? Isso. Então, a gente tem o nosso cenáculo de oração sempre nesse dia e nesse horário. Aí, além dessa atividade, você exerce outro ministério, né? Dentro da comunidade, sim. Eu sou pastora, né? Eu sou formadora de 5 mulheres. Sim. Né? Acompanho 5 mulheres fortes. Quero mandar, inclusive, um abraço para todas elas e para toda a minha comunidade, que são também, para mim, referência. Além das nossas baluartes, as referências também, para mim, são as minhas irmãs que estão ao meu lado. Né? Sim. As mulheres do dia a dia, minha mãe, enfim, minha sogra, outras mulheres que estão sempre comigo. A própria Raquel, que é também maravilhosa. A Raquel, eu tive um contato com ela por telefone e, se Deus quiser, gostaria que ela também participasse aqui um dia aqui ao nosso lado, né? Sim, sim. Mulheres de fé, né? Sim. Mulheres que realmente se alimentam da fé em Deus e são determinadas, né? Determinadas
pelo Espírito Santo e conduzidas pelo Espírito Santo. Eu queria agradecer a você, a sua presença, né? Eu que agradeço. E gostaria de colocar o microfone para que você faça as suas considerações finais. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo, agradecer a você, Ibiapina, agradecer ao Éder, né, pelo convite e dizer que o nosso propósito não parou no evento. Sim. Não, ao contrário, existe o pós-evento, o pós-Abraço Essência. O Abraço Essência é um projeto permanente. Nós não queremos parar em algo que seja apenas uma data fixada. A gente quer continuar orientando as mulheres, quer continuar ajudando elas a se organizarem, a autoestima ser elevada, elas descobrirem o valor que elas possuem, que é isso que a palavra diz. Sim. É por isso que o Senhor falou para a gente essa palavra de 2 Reis, porque essa mulher profetiza, ela falou no meio de todos, ela não teve medo, porque ela sabia a essência dela, ela conhecia o Deus que ela servia, então ela não teve medo. Então, é esse o nosso propósito, levar para essas mulheres, continuar levando orientação, para que elas possam alcançar a própria autonomia de ser. E, assim, serem agentes multiplicadoras. Sim. Porque uma mulher vai levando outras. Né? A gente tem essa facilidade, né, de conduzir. Quando tem várias mulheres juntas ali, né, tem muito papo, tem muita coisa, tem muita influência. Né? A gente está ali perto da outra. O que você está usando? Que brinco é esse? Onde é que você comprou? Né? Então, também levar as outras mulheres não somente onde é que você comprou esse brinco, onde você achou esse colar, mas onde você encontrou esse Cristo, onde você encontrou o Espírito Santo, onde você encontrou o ordenamento da sua casa está tão organizada, seu interior, porque, como a gente sempre fala, né, se você entra na casa de uma pessoa e a casa está bagunçada, o guarda-roupa está bagunçado, é porque primeiro o interior está bagunçado, a mente. Sim. Né? A gente vê um mundo super acelerado, super agitado, e nós, mulheres, sofremos muito com essa agitação. Né? Então, essa autocobrança e essa cobrança social, ela reflete no nosso ser, nos adoece muitas vezes. Então, é por esse motivo mesmo que a gente quer continuar ao lado dessas mulheres, porque a mentoria, o mentor é aquele que pega na mão e conduz, e ensina como fazer para aquela pessoa alcançar aquela autonomia e fazer só. E é isso que a gente quer continuar fazendo. Sim. Continuar levando, conduzindo, segurando essa mulher na mão e dizendo, você não está sozinha. É assim. E você vai ter os seus propósitos alcançados pela graça de Deus, pela graça da fé. É isso. Louvado seja Deus. Então, como poderão as mulheres que estão nos assistindo se comunicar com você? Tem Instagram ou telefone? Vai fazer um contato de como participar, né, dos eventos. Sim. Nós temos o meu contato e o contato da Raquel, nós somos as idealizadoras do todo o projeto, né, do Abraço Essência. O meu contato, eu vou disponibilizar aqui o WhatsApp, certo? E também o da Raquel. E depois eu vou colocar aqui o Instagram, né? Vai ter edição, a gente vai colocar o nomezinho no Instagram. Então, o meu WhatsApp é 859-8543-0473. E o da Raquel é 8599551260. De tanto falar, decorei até o dela também. Sim. E os nossos Instagrams são @sofisticacionsemijoias7, tem um 7zinho no final. E o da Raquel é @Raquel Moraes, com I e S, organiza. Pronto. E aí o Éder vai editar, são os contatos. Vai deixar tudo direitinho. Já está. Já está tudo direitinho. Então, nós agradecemos a sua presença no programa. Com certeza, vamos convidá-la para outra oportunidade maior, né? E que essa outra oportunidade você possa trazer o Caléu Davi. O Caléu, filho do milagre. Ele é uma graça. E nós, nessa alegria do Senhor, também encerramos o nosso programa de hoje com música também, em homenagem às mulheres. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.